nós temos que aprender a fazer, e principalmente fazer em relação a quem? Em relação a Deus. Porque muitas das vezes nós pagamos um preço grande pela desobediência. Deus diz: Ayrton, vai por aqui, eu quero ir para lá. Ayrton, faz isso, eu não vou fazer. Ayrton, vai para frente, não, eu vou ficar aqui. Não, eu não vou fazer. E cada pessoa que não cumpre e não obedece a Deus, paga o preço pela desobediência. Eu tenho uma coisa comigo, às vezes é uma luta grande internamente, mas eu falo, muitas das vezes eu estou aqui orando, estou aqui e o Espírito Santo me fala: vai lá, entrega a mensagem para não sei quem. Eu não sei o que eu vou entregar, eu não sei o que eu vou falar, mas é o Espírito Santo que está mandando, eu vou lá. Não me importa o que ele vai falar, por quê? Eu sei que se eu não falar, e eu sei que se eu não for, eu vou pagar o preço. E muitas das vezes nós não queremos ir porque nós nos julgamos ínfimos, nós nos julgamos pecadores, nós nos julgamos que não temos capacidade para falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos. Só que uma coisa eu te digo: Deus, Ele escolhe não segundo a aparência, Ele escolhe segundo o coração. E é Deus que vai saber o que tem dentro do seu coração. Então, na hora que Ele quiser te mover para falar com alguém, Ele vai te mover, e você tem que só agradecer e dizer: Senhor, eu não sou nada, eu sou um vaso, um instrumento para ser usado, para ser quebrado, para ser moído. Senhor, me usa segundo a tua vontade. Senhor, me usa segundo o seu querer. E nós vemos que Ruth, em nenhum momento ela sofreu prejuízo por ter sido obediente para a sogra dela. Ruth, em nenhum momento ela sofreu prejuízo por ser amiga da sogra dela. Ruth não sofreu nenhum prejuízo por ser obediente. Ela não sofreu prejuízo por ser fiel. Ela não sofreu prejuízo por ser amiga. Pelo contrário, Ruth só colheu bênçãos. E nós vemos que Ruth sai então lá de Moabe. E aí eu pergunto para vocês: alguém sabe aqui quem que é Moabe? Alguém quer levantar a mão e dizer: Moabe é tal pessoa? Alguém já ouviu falar de Moabe? Moabitas? Interessante, né? Quem foi Moabe? Moabe foi um dos filhos de quem? De Ló. Ló teve 2 filhos com as filhas dele. Um se chamou Monami, da onde descendem os amonitas, e o outro se chamava Moabe, da onde descendem os moabitas. Olha que interessante. Nós sabemos que Boaz, que acabou se casando com Ruth, ele vinha da descendência de Abraão. No entanto, Ruth, ela era moabita. Só que nós vamos ver que os moabitas descendem de Ló. E que em determinado momento da história, Deus separou quem? Abraão e Ló. Mas apesar de Abraão e Ló ter se separado lá atrás, lá na frente nós vemos Deus unindo novamente essas famílias através de Ruth. O poder de Deus é grande. Aí você fala assim: mas como que Deus fez isso? Nós sabemos pela Bíblia que da onde descende Jesus? Descende de Davi. E da onde descende Davi? Descende de Jessé. E Jessé descende de quem? Descende de Obed. E quem era a mãe de Obed? Era Ruth. Então nós sabemos que Ruth, apesar de ser uma moabita, ela foi alguém da qual Jesus veio até nós. Olha que bênção que é. Nós já comentamos aqui numa outra ocasião a respeito de Tamar, que também foi uma moça que não era de Israel, mas que foi usada. Nós comentamos aqui uma vez também sobre Raabe, que era uma prostituta e que foi usada na mão do Senhor grandemente. Deus não faz acepção de pessoas. Talvez você olhe lá para o mundo e vê uma pessoa capengando, no pecado, mas o que Deus quer? Deus quer que você vá até aquela pessoa, trazê-la para a igreja para transformar a vida dela. Só que para Deus usar você, para Deus usar eu, para transformarmos vida, é necessário primeiro que nós transformemos a nossa vida, que nós modifiquemos a nossa vida. E a Bíblia, ela nos ensina como fazer isso. Nós sabemos que Ruth, quando chegou na cidade, qual foi a primeira coisa que ela fez? Deixa eu procurar um namorado. Não. Nós vemos que Boaz disse para ela o seguinte: Ruth, eu te admiro, porque você não procurou nem pobre nem rico. Se nós lermos a história plenamente, nós vamos ver que Ruth chegou. A primeira preocupação dela foi, sabe por quê? Como eu vou conseguir alimento para minha sogra? Porque minha sogra não tem como sair catando milho, minha sogra não tem mais força, minha sogra não tem mais vigor, mas eu vou fazer isso. E ela saiu lá no meio do espigal, né, pegando o resto do que caía lá. Mas Deus é o Deus da providência. Ela achou que ela estava num campo qualquer, mas Deus colocou ela no campo do remidor, porque é Deus que rime você da situação difícil, é Deus que tira você de uma situação delicada, é Deus que faz com que as coisas que parecem
criadas. E Deus fez assim com Ruth. Deus colocou ela num campo precioso. E ela começou a pegar os milhos, né? E de repente Boaz, que estava lá no fundo, olhou, quem que é aquela moça? Ah, aquela moça era casada com Malom, e ela veio juntamente com Noemi de volta. Morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilião, e Noemi está voltando. A coisa foi tão feia, tão triste, que quando Noemi chegou na cidade, ela disse assim, ó, não me chamem mais de Noemi, que significa adorável, me chamem de Mara, que é amarga, porque para ela tudo tinha se perdido, mas Deus deu para ela uma nora que valia por 7 filhos, e aquela nora começou a catar espiga, e Boaz disse o seguinte, olha, tá vendo aquela moça lá? Você faz de conta que sem querer caiu umas 4, 5 espigas, mas deixa ela cair, que é para ela poder pegar, porque senão não vai sobrar quase nada para ela. Deixa cair as espigas e deixa ela fazer a festa aí. Onde ela quiser pegar, pode deixar ela pegar. E até aquele momento ele não tinha conhecimento pleno do parentesco dele, né? Nada. Mas Boaz também tinha um coração ligado a Deus, um coração que servia a Deus. Então é nessa hora que Deus une as pessoas. Deus colocou Boaz no caminho de Ruth, e Deus colocou Ruth no caminho de Boaz, porque Deus conhecia o interior do coração de Boaz, e Deus conhecia o interior do coração de Ruth. Muitas das vezes você está aí pelejando, e você fala, como eu vou conseguir isso, como eu vou conseguir aquilo? Deus é quem vai preparar a solução. Deus vai colocar para você alguém para dar a solução da casa, como falou na outra série aqui. Deus vai abrir a porta do emprego para você ali, e vai colocar um empresário para abrir uma porta do emprego para você. É Deus que vai abrir a porta da sua faculdade, é Deus que vai abrir a porta do seu filho, é Deus que vai abrir a porta espiritual para a sua vida. Mas basta você o que? Crer e acreditar que Deus está olhando por você, que Ele não te abandonou, que Ele não te esqueceu. Talvez naquele momento Ruth estava lá se arrastando no chão, pegando espiga e pensando, que humilhação. Não. Ela pensava assim, eu tenho que alimentar minha sogra que está lá, sem um alimento. Eu tenho que ir lá ajudar minha sogra que não tem mais força para catar. Eu vou catar muita espiga. E eu vou debulhar essas espigas e vou levar para minha sogra. E quando ela chegou com aquele monte de espiga dentro da sogra, a sogra falou, minha nora, onde você conseguiu isso? Ela falou assim, olha, eu tive lá num campo e o Senhor abençoou. Ela falou, minha filha, não sai mais desse campo não, fica lá. E quando ela disse que o nome daquele homem era Boaz, acendeu uma luz no coração de Noemi. Peraí, você está me dizendo que o nome desse homem é Boaz? É Boaz, mas esse homem é nosso remidor, esse é um dos parentes nossos, ele é que pode remir a gente dessa situação. E aí começou Noemi a pensar, como eu vou conversar com ela, para ela usar a atitude correta. E tinha-se um tempo, na realidade. Como que funcionava a remissão no passado? No passado era assim, se alguma pessoa perdesse tudo e vendesse aquilo, o parente mais próximo é que remia. E naquela situação, Ruth tinha um remidor que era Boaz, mas antes de Boaz, havia uma outra pessoa que teria que remir ela. Então naquela situação, ela ficou ali, Boaz a ajudou, mas Boaz falou o seguinte, a sogra dela falou o seguinte, Ruth, faz o seguinte, quando você estiver lá no campo e que Boaz estiver dormindo, você descobre o pé dele e se deita oposta a ele. E diz a Bíblia que Boaz havia já se alimentado e bebido, estava alegre e dormiu lá. E ela foi bem quietinha, levantou o cobertor de Boaz e se deitou na parte de baixo. E Boaz estava dormindo. De repente, quando dá meia-noite, Boaz acorda e vê uma mulher nos pés dele. Ele tomou um susto, né? Quem que é você? E aí ela fala assim, eu sou Ruth. E aí ela explicou para ele, ó, você é o meu remidor. E ele pensou, não conte nada para ninguém, eu vou dar um jeito nessa situação. E ele já sabia, ele provavelmente tinha tido interesse por ela também. E ele disse, Ruth, antes de mim, existe um parente mais próximo que tem que te remir, mas eu vou conversar com ele. Se ele te remir, bem, mas se ele não te remir, eu vou te remir. E ele reuniu lá numa praça várias pessoas, 10 pessoas, mais um remidor, e falou, é o seguinte, Noemi voltou e tudo que era de Elimeleque agora foi vendido e alguém precisa remir e tirar da situação. E